Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem jovem, beleza? Mais um vídeo aqui do canal O Cinquentão. Esse vídeo que foi pedido pelo nosso amigo o Volney Oliveira e também o Leandro Caravieri. Eles assistiram o vídeo do Irapuru, do Aurora, e aí lá nos comentários pediram: Cinquentão, você pode falar do Santa Matilde? Então, esse vídeo é sobre esse esportivo luxuoso nacional, o Santa Matilde. Bem, para começar a história, na verdade, a Santa Matilde era uma empresa que trabalhava com veículos agrícolas, né? Mas um pouquinho antes, porque ela começou lá em 1916. Isso mesmo, começou em 1916 com o objetivo de explorar o minério de manganês na região de Conselheiro Lafayette, lá em Minas Gerais, e onde mais tarde, claro, ela implantou a sua planta industrial. Bem, mais 10 anos depois, em 1926, ela entrou no ramo ferroviário. Então, ela reformava vagões, construía vagões, né? E começou isso lá na sua segunda unidade. Eles abriram a segunda unidade lá em Três Rios, Rio de Janeiro. E ela se tornou uma das principais fornecedoras nesse tipo de serviço, né? Construção de vagões, reforma de vagões, para todo o Brasil. Bem, só que na década de 60, o setor ferroviário começou a perder força, começou a perder muita força, né? E aí eles foram para um outro caminho, né? Começaram a fabricação de colheitadeiras automotrizes, sob a licença da norte-americana J.I. Case, sabe eu? Case, né, que você vê em tratores e tal. Então, a Santa Matilde começou a fabricar, sob licença, né, essas colheitadeiras automotrizes. E, óbvio, né, foi um grande sucesso. A Santa Matilde cresceu muito, muito, muito mesmo. Mas, na cabeça do senhor Humberto Pimentel, ele tinha outras ideias, ele queria diversificar a linha de produtos da Santa Matilde. E aí onde entra a sua filha. A sua filha, não sei como é a história, né? Mas, segundo o que você lê, a Ana Lídia Pimentel, que era a filha dele, começou no ouvido dele: pai, vamos fabricar um carro? Aí, peraí, a empresa fazia veículos agrícolas e depois começou a fazer um carro esportivo. Essa história eu acho que eu já ouvi em algum lugar. Bem, então, nos idos de 1970, o senhor Humberto Pimentel aceitou a ideia. Então vamos construir um carro. Só o que ele queria um carro esportivo, né? Mas muito luxuoso, muito completo, muito bem acabado, um carro que fosse referência, né? E aí, quem até começou a desenhar os carros, né? Foi a Ana Lídia Pimentel. E o Santa Matilde tínhamos em duas versões, né? Primeiro só o coupé e logo mais tarde tivemos também o conversível, que era um charme a mais, né? E aí começaram a desenvolver o carro em 1975. Só que ele queria uma coisa diferente. Ele não queria um carro que já tivesse, apesar de consagrada e quase que indestrutível mecânica Volkswagen, né, a ar, motor do Fusca, Brasília e afins. Ele queria um outro motor, ele queria uma coisa mais moderna. Então, ele tentou falar com a Alfa Romeo para pegar toda a tecnologia, motores e tal, só que a Alfa não quis que ele fabricasse carros com a motorização dele. Então, ele partiu aí para o quê? O que nós tínhamos de mais potente, né? Na época, que eram os motores 6 cilindros da Chevrolet, motor do nosso querido Opala. Então, ele usou toda a parte de estrutura do Opala, né? Toda a parte de chassi,
e aí construindo a fibra por cima, e aí toda essa parte de estrutura do Opala, né, chassi, seria envolvida por uma carroceria de fibra de vidro, como eu falei, desenhada pela Ana Lídia Pimentel, que era a filha dele. E o carro foi apresentado na Expo 77 em São Paulo e oficialmente lançado em 1978 no 11º Salão do Automóvel. Então o carro era muito bonito, né? Era lindo, lindo, lindo. Óbvio, a mesma configuração do Opala, né? Porque ele usava toda a estrutura do Opala, motor dianteiro, tração traseira, né? Mas ele tinha algumas peculiaridades, né? Porque ele tinha um freio a disco nas 4 rodas, né? Então ele tinha o freio dianteiro a disco do Opala na dianteira e o freio a disco da Brasília na traseira. Então, para a época, até já era um carro bem à frente da sua época, né? Uma coisa que ele trazia de série, né? Que era uma coisa que até nos carros mais luxuosos de produção comum, normal, né? Não tinha, que era o ar-condicionado. Ele já vinha de fábrica com o ar condicionado. E, além do mais, tinha até estojo de ferramentas completo. Era um carro muito, sabe, muito à frente do seu tempo. Para você ter uma ideia, ele tinha a antena embutida no teto do carro. No teto do carro. Então era uma coisa de outro mundo, né? E aí, claro, em 78, algumas revistas especializadas fizeram um teste, né? Na verdade, que basicamente era o protótipo, né? Era o primeiro carro que estava sendo apresentado, né? Então, algumas revistas elogiaram, né, a frenagem, a posição de dirigir, né? E outra parte criticou fortemente a estabilidade e a frenagem, né? Além da vedação acústica, né? Então, cara, isso é óbvio, né? Que sempre vai existir o pessoal que critica, o pessoal que idolatra. Isso é normal, né? Mas mesmo assim o carro foi para a produção. Foi um carro, na verdade, se você analisar, de 78 até 1986, que foi o último ano do Santa Matilde, foram fabricadas um pouco mais de 900 unidades, né? Então foi um carro, se você analisar pelos anos, não foi muito, porque era um carro extremamente exclusivo. Então você ia numa concessionária Santa Matilde e você montava o carro do jeito que você queria, tanto quanto cor, acessórios. Aí você poderia escolher entre o câmbio manual ou o câmbio automático, né? Depois, mais para o final da produção, você poderia escolher entre o motor 6 cilindros a álcool ou 4 cilindros a álcool ou 4 cilindros a álcool e turbo. Então, era um carro muito exclusivo, um carro muito caro, mas porque ele tinha uma exigência de fabricação muito grande. O seu Humberto, ele era tão perfeccionista que mesmo carros que estavam prontos para serem entregues, se ele via algum defeito na forração de bancos, né, que eram em couro, ou até na própria carroceria, ele destruía. Isso mesmo, ele destruía para ser refeito do jeito que ele queria, porque ele queria o máximo de qualidade. Porque o pensamento dele, se a pessoa pagava tão caro num veículo, ele teria que ser perfeito. Para você ter uma ideia da exclusividade que tinha o Santa Matilde, tanto em acessórios, em preços, né? Dependendo da configuração que o cliente pedia, ele levava até de 6 meses a mais para ser entregue. Então, essa, para você ter uma ideia, era a complexidade de acabamento, de acessórios que o carro tinha e, claro, do gosto pessoal do cliente que fazia a encomenda. E, claro, da exigência de perfeição do senhor Humberto Pimentel. As versões conversíveis, para você ter uma ideia,
o formato da capota ele tirou de uma Mercedes SL da época para fazer a capota igual. Óbvio que o número de desempenho do Santa Matilde não era melhor do que o Opala, muito pelo contrário, porque ele era mais pesado que o Opala, porque ele tinha muito mais acessórios, e apesar de ser de fibra, a fibra também era pesada. Então, os números de desempenho dele se equivalem ao Opala, sendo conversível até com um rendimento pior do que o Coupé, pelo fato de, claro, ele ter vários tipos de reforços no seu chassi para o enrijecimento, né, da carroceria, porque o carro sem teto, você sabe, ele torce mais. Então ele acabava sendo mais pesado e aí, óbvio, o rendimento caía. Então, esse foi um carro nacional extremamente conhecido, um carro extremamente caro, com uma fabricação pequena, né? Menos de 1.000 carros, mas que deixou muita saudade e existem muitos entusiastas pelo Santa Matilde pelo Brasil inteiro. Até, se ele estiver assistindo esse vídeo, um amigo meu, o André, ele tem um Santa Matilde, né? O André, que é dono da lanchonete Santo André, no centro de Floripa, ele tem um Santa Matilde preto 4.1, lindo, 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 e a última vez que eu conversei com ele, ele disse que o carro ele não vende por nada do mundo, porque além de ser um carro forte, né, tem um motor 6 cilindros, é um carro extremamente confortável. Por isso que eu digo que ele é um esportivo, porque ele, como ele usava toda a suspensão do Opala, ele é um carro bem mole, né, um carro bem mole, claro, um carro voltado para o conforto. Então essa era a premissa dele, apesar da aparência esportiva dele e tal, né? Mas ele era um carro mais voltado ao conforto e ao estilo, extremamente luxuoso. Tá bom? Então essa foi a história da Santa Matilde, carro maravilhoso, lindo, 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 que eu não tive o prazer de andar, mas tive o prazer de ver várias vezes ao vivo. Tá bom? Então, se você gostou, por favor, confira a sua inscrição. Algumas inscrições estão sendo tiradas pelo fato das vezes as pessoas assistirem os vídeos, mas não darem o like, não fazendo comentário. Então, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e também confira se você ainda está inscrito no canal. E se você não é inscrito, chegou agora? Inscreva-se no canal, tá bom? E aí, se você quer que eu fale em outra marca de carro, moto, sei lá, você escolhe, é só você deixar ali nos comentários, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Tô indo embora. Tchau. Fui.